Olá, no Minha Saúde de hoje o papo é sério. A gente vai falar sobre aneurisma cerebral. A conversa é com o Dr. Marques Araújo, ele que é médico neurologista e cooperado da Unimed Teresina. Confira. Eu sou Marques Araújo, sou médico neurologista cooperado da Unimed Teresina. E a gente está aqui hoje para falar para vocês sobre aneurismas cerebrais. Uma condição muito temida, né? Uma condição que traz muita preocupação para a população geral. Começando o que é esse problema, o que é essa doença, o que é essa condição. Os aneurismas cerebrais são pequenas dilatações que acontecem nas artérias do cérebro. Essa condição ela está presente em cerca de 2% da população, muitas vezes de forma silenciosa. Esse talvez seja um grande problema dessa doença, porque ela só se manifesta na enorme maioria das vezes, quando ele se rompe, quando o aneurisma estoura. Então, eu estou falando para vocês que a pessoa pode ser portadora desse problema, não saber que tem e só vir a descobrir quando esse aneurisma se rompe, quando ele estoura, e aí é uma condição extremamente grave, pode ser extremamente grave, inclusive fatal. Daí a importância de se tentar fazer um diagnóstico antes que essa ruptura aconteça. Então eu falei para vocês o que é esse problema, né, que é uma dilatação de uma artéria, né, uma dilatação focal, né, de uma artéria. O principal sintoma é uma dor de cabeça muito forte, a pior dor de cabeça da vida, né, que a pessoa sente. E agora a gente vai falar um pouco sobre como diagnosticar e tratar. Diagnosticar é feito através de uma consulta médica com o especialista, com o neurologista ou neurocirurgião. Alguns exames hoje são capazes de detectar esse problema antes que ele se rompa, né? antes da ruptura. Mas eu chamo a atenção de vocês que não é todo mundo sair fazendo esse exame em busca de aneurisma, porque não é assim que funciona. A gente tem indicações bem precisas, né? Que o médico neurologista conhece para poder indicar qual a melhor forma. Quais seriam elas? Os fatores de risco, né? Os conhecidos fatores de risco para a pessoa ser portadora de um aneurisma cerebral. Se você tem um parente, principalmente se é um parente de primeiro grau, o pai, a mãe ou o irmão, você deve buscar a consulta com o neurologista para fazer esse diagnóstico. Se você é hipertenso e tabagista também, a hipertensão e o tabagismo são fatores de risco, não apenas para o surgimento do aneurisma, mas para uma maior gravidade se ele vier a se romper. O tratamento hoje em dia do aneurisma, ele inclusive pode ser um tratamento conservador. O tratamento conservador é aquele em que não há necessidade de fazer nenhuma abordagem, apenas orientar. E são casos selecionados, daí a importância de ir ao médico, ao neurologista, ao neurocirurgião, porque aneurismas muito pequenos, dependendo da localização, você não precisa tratar, não precisa operar, você precisa apenas acompanhar. Porque o aneurisma em si ele não é o problema é quando ele rompe, aí a condição é grave. Mas os aneurismas que já são um pouco maiores e dependendo da localização, você tem que conversar com o paciente sobre o tratamento. Hoje em dia, a maior parte dos aneurismas são tratados por técnicas minimamente invasivas, onde não há necessidade de fazer um corte na cabeça, por exemplo. Hoje em dia, o tratamento é feito através de catéter, por pequena incisão na região da virilha. Isso a gente chama de embolização, é uma técnica mais moderna, né? Mas a cirurgia convencional, que é a microcirurgia, né, que é cortando, né, realmente, ela ainda tem seu papel para alguns casos selecionados, e a gente tem que analisar caso a caso, tem que individualizar o caso de cada paciente. Então eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. É importante, principalmente se você tem ou teve algum parente com diagnóstico de aneurisma cerebral, que você procure uma consulta médica para se informar sobre essa situação. E nos sinais de alarme, que é principalmente a cefaleia, né, a dor de cabeça súbita, explosiva, forte, procurar uma assistência médica de imediato. O assunto é sério, mas dá pra gente cuidar da nossa saúde aí com as dicas do Dr. Marques Araújo e ter assim a melhor qualidade de vida. O Minha Saúde fica por aqui e você pode comentar, mandar sua sugestão de tema para o nosso programa, comentando lá nas redes sociais da Unimed Teresina, @Unimed Teresina. Fique bem e até a próxima semana. Tchau!